Primeiro, definindo nova direita, né? O termo nova direita, que é tratado aqui, uma parte dos Estados Unidos usa, na própria Europa, dá conta de uma espécie de uma direita que surge através das redes sociais na década passada. Talvez a primeira vez que ela começa a aparecer é com o Brexit, aí tem impeachment da Dilma Rousseff no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, você começa a ter os fenômenos na Europa, e é o que a esquerda e parte da imprensa costuma chamar de direita populista, né? O populismo digital, e todas aquelas discussões idiotas que envolviam isso, que até 2017, 2018, o Mark Zuckerberg e o Facebook fizeram uma revisão crítica, olha, talvez a gente criou o ódio nas redes, aí começaram com censuras. Então, é uma direita basicamente populista que vive de algoritmos de rede social, que endereçou algumas questões que eram tabu em todos esses países. Então, o Trump endereçou algumas questões tabu nos Estados Unidos, o Bolsonaro endereçou aqui no Brasil, o Milei, em alguma medida, na Argentina, por mais que ele tenha chegado bem depois, o Salvini, na Itália, antes da própria Meloni. E esses caras, entretanto, em geral, quando chegam ao poder, e essa é a crítica, agora começa, eles fazem governos ruins. No geral, se a gente tirar um saldo do que é a nova direita pelo mundo, saindo um pouco do Brasil pra gente abrir a cabeça, são governos frustrantes. Então, o governo Trump, ele não se reelegeu da primeira vez, ele fez um governo que estava indo ok em termos econômicos, a gestão da pandemia foi bagunçada, não soube lidar bem com o Black Lives Matter, perdeu, foi fraco também com a própria base, não está fazendo um grande governo, definitivamente, eu acho que a gente já pode falar aqui que, a despeito do que aconteceu na Venezuela, é um governo que está andando de lado, perdeu a base de apoio dele jovem e masculina, que foi uma das bases centrais para eleger. O governo do Milei precisa se provar. Tem gente falando que eles estão maquiando números, não estão exatamente num grande momento. Na Europa, definitivamente a Meloni não resolveu a questão da imigração na Itália. E o bolsonarismo fez um governo ruim no Brasil, eivado de escândalo de corrupção. Então, a nova direita, ela surgiu como um fenômeno eleitoral, mas ela não se provou. Então, tem um problema que é o diagnóstico que a gente fez com o MBL, porque a gente surge em 14, você até colocou na descrição, surge em 14, na mesma esteira, usando as redes sociais para levar para uma massa, para uma população, certas coisas que a imprensa não falava e criando uma identificação comum. A gente criou, fez as manifestações que derrubaram Dilma Rousseff, participamos muito do processo da Lava Jato, mas nunca chegamos ao poder, porque a gente era muito novo. Na verdade, em 2018 teve eleição presidencial, ninguém nosso tinha idade para concorrer a presidente. Não tínhamos partido, então a gente foi vendo todas as dificuldades que a gente tinha no processo. Então, o que a gente fez nesse período? Se organizou e estudou. Enquanto o bolsonarismo chegou ao poder, ficaram todos muito famosos, grandes e tal, a gente ficou ralando, se estruturando, estudando uma tese de Brasil, estudando uma forma como a nossa tese de Brasil se encaixa numa tese de mundo, estudando outras experiências de direita, até o ponto que a gente foi maturando, criou o universo do Valete Plus, que é o nosso aplicativo, a revista Valete, criou a iniciativa do Livro Amarelo, cria um partido político, e aí entramos no jogo com uma outra estrutura, com uma outra leitura de Brasil, com um outro tipo de solução que é, em si, muito diferente daquilo que a gente chama de nova direita.